Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 34, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Amém. Querido Deus, nós te louvamos mais uma vez, pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para que toda a igreja possa compreender a tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode passar para mim, tá? Meus irmãos queridos, quando você começa a pesquisar sobre alguns historiadores, você vai ver que Peter Burke, pode passar, ele traz essa frase, que é uma frase muito importante, quando ele diz que a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Nós estamos nessa semana que se inicia, este mês que se inicia, para comemorar no dia 7 de setembro a independência do Brasil, né? E a pergunta que nós fazemos é: será que o Brasil de fato ainda é um país independente? Ou seja, o Brasil ainda vive aquela independência proclamada pelo Dom Pedro I, lá nas margens do Ipiranga, onde ele declarou o grito, né? Deu aquele grito: independência ou morte. Então a pergunta que a gente faz: essa independência que Dom Pedro trouxe, será que a gente vive ela ainda hoje? E a resposta seria que tecnicamente sim, porque o Brasil se tornou independente de Portugal. No entanto, depois que houve a queda da monarquia, isto é, quando houve o primeiro golpe no Brasil pelos militares, e assim trouxe o regime república, a gente vai perceber que o Brasil ele é independente de Portugal, mas ele tornou escravo de outras coisas que, por causa dos golpes que começaram neste processo desde a República Velha, o Brasil então ele se torna escravo, porque a independência que foi proclamada tem o sentido de liberdade, de ser livre, e a gente percebe que por conta das ideologias desde a República Velha até os dias de hoje, sobretudo nos dias de hoje, pela influência da era Getúlio Vargas, e você pode pesquisar um pouco sobre isso, a gente percebe que o Brasil não é mais tão livre assim. Nós estamos sendo cada vez mais oprimidos pelos pensamentos controversos desde então. E quando nós olhamos para esse texto, a gente vai perceber que no âmbito cristão, nós estamos também como os brasileiros que a cada dia que passa têm se esquecido da verdade da nossa história, têm se esquecido dos verdadeiros heróis que lutaram pelo Brasil, que trouxeram a liberdade para o Brasil, mas que foram, na verdade, destituídos por conta dos golpes que houveram, e para tanto a verdade nossa tem sido cada vez mais esquecidas, e os nossos heróis também têm sido cada vez mais esquecidos. E quando nós olhamos para o âmbito aqui da igreja, nós vamos perceber
que o evangelho hoje é um evangelho diferente. A história dos crentes hoje é uma história diferente. Isso porque os cristãos contemporâneos, por causa de toda essa influência, os cristãos também têm se esquecido da verdade plena que liberta, que traz a vida. E nesse texto aqui nós podemos, por exemplo, pode passar, aprender pelo menos 3 verdades que nos liberta e nos transforma. E a primeira verdade está no versículo 34, que é a própria verdade. E a pergunta que nós fazemos é: qual é a verdade? Foi o que Pilatos perguntou também para Jesus, quando Jesus disse essa verdade. Pilatos: que verdade? Pilatos não sabia qual era a verdade. E no versículo 34 está escrito: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Qual é a verdade? A verdade é que somos pecadores. A verdade é que nos tornamos escravos do pecado. E a história do Brasil é assim também. O Brasil estava escravizado por causa do Brasil colônia por Portugal, mas eles receberam a sua independência no grito lá de Dom Pedro I. E aqui nós recebemos também a nossa liberdade através de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós. E essa é a verdade que liberta, essa é a verdade que transforma, e portanto precisamos saber que todos nós dependemos de Jesus Cristo como nosso libertador. E quando nós começamos a deturpar a palavra de Deus, encobrir essa verdade que só Jesus liberta, que só Jesus pode nos trazer a salvação, nós nos tornamos então com uma vida de mentira, crendo na nossa própria capacidade de ser, nos nossos próprios méritos. Mas Jesus, Ele vai nos exortar a entender que quando nós buscamos a verdade, que quando nós temos a verdade, conhecemos quem nós somos, ou seja, miseráveis, pecadores, totalmente dependentes da graça libertadora, da graça salvadora, quando nós entendemos essa verdade, nós compreendemos mais quem verdadeiramente nós somos. E como estamos na Semana da Independência, hoje em dia o brasileiro não sabe mais quem ele é. O brasileiro, muitas vezes, ele tem vergonha de dizer que é brasileiro. Mas eu digo para você, que se você conhecer a verdade da nossa história, se você conhecer os verdadeiros heróis que transformaram o Brasil, vocês vão perceber que nós temos muito a se orgulhar como brasileiros. Segunda verdade que nós podemos aprender aqui nesse texto é a permanência na verdade. Ou seja, podemos aprender que devemos permanecer nessa verdade, porque corremos o risco de nos desviarmos da verdade e vivermos uma mentira. Olha o que diz o versículo de número 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então a segunda verdade aqui no texto é que eu preciso permanecer. Uma vez que eu sei quem eu sou de fato, agora eu preciso seguir os princípios de quem eu sou, daquilo que eu aprendi. Se eu sou um cristão, eu preciso viver os princípios cristãos. Por isso o Senhor Jesus ele está dizendo: se vós permaneceis na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então não basta dizer que é crente, não basta dizer que é cristão, você precisa permanecer na palavra. E quantas divisões nós estamos vivendo, quantos conflitos nós estamos tendo, quantas guerras nós estamos fazendo, quantas vezes nós estamos divididos na igreja por conta de não permanecer na palavra, porque cada um tem uma forma de ver, cada um tem uma forma de enxergar, cada um puxa para um ponto e a gente
se torna dividido. E sabe, irmãos, essa divisão tem sido a derrota do Brasil e tem sido a derrota também da igreja. Veja que quando você vai lá para o profeta Oséias, no capítulo 4, Deus fala pela boca do profeta: a única forma do meu povo ser destruído é pela falta de conhecimento. Então, quando nós não permanecemos na verdade do Senhor, nós tendemos a se desviar dos seus caminhos, deturpando a palavra do Senhor, se corrompendo, se vendendo e não deixando nos levar pela verdade, mas passamos a ser guiados pela mentira. É um tempo que eu e você, como cidadãos brasileiros, nós precisamos meditar em quem nós vamos votar, ter o nosso voto consciente. Só que muitas vezes nós, como cristãos, não votamos consciente. Por quê? Porque nós não conhecemos a verdade, mas quando conhecemos a verdade, por causa dos nossos interesses, por causa da busca pelos nossos benefícios próprios, nós saímos da verdade. E aí nós votamos em pessoas com a ideologia totalmente diferente do cristianismo, pessoas que estão adotando o aborto, pessoas que são contra a palavra de Deus, que são contra os cristãos. E a pergunta que nós fazemos é: você está nesta eleição, agora dia 2 de outubro, consciente de quem você vai votar? Ou seja, você vai votar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os seus princípios cristãos? Eu preciso trazer isso para você como orientação, porque nesse texto nós estamos aprendendo com Jesus Cristo que precisamos permanecer na verdade, não só saber a verdade, mas permanecer na verdade. Por isso é que ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Em terceiro lugar, a terceira verdade que eu aprendo aqui nesse texto é o conhecimento da verdade. O que o Senhor diz, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento é uma exigência do próprio Deus. Nós precisamos examinar as Escrituras dia após dia. Por que eu trouxe um pouquinho, bem resumido aqui, um pouquinho da história dessa independência? Para que você tenha conhecimento de quem você é, do cidadão que você é. Portanto, quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nós aprendemos aqui que é esse conhecimento que nos traz verdadeiramente a libertação. E o que é exigido de nós para termos esse conhecimento, para sermos de fato livres, independentes? Nós precisamos ter dedicação, estudo, investigação, para conhecer a nossa história, para conhecer a história dos cristãos, para conhecer de fato a palavra de Deus. E essa busca, ela precisa ser constante, porque a ignorância, parafraseando o profeta Oséias, precede então a destruição do povo de Deus. Repito, o profeta Oséias, ele disse no capítulo 4, a única forma do povo ser destruído é a falta de conhecimento. E aqui então eu aprendo com Jesus Cristo essa terceira verdade, conhecimento da verdade, quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe vocês nesta manhã, que vocês possam trazer sempre a verdade que tem sido por nós insistentemente esquecida e deturpada, tanto na nossa história como cidadãos brasileiros, quanto na nossa história como cristãos. Muitas bandeiras denominacionais, muitas novas religiões que têm deixado o povo confuso, e temos esquecido verdadeiramente
que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Não deixe essa política, não deixe as eleições, não deixe esse tempo crítico tirar você da verdade de quem você é, da verdade da palavra de Deus e da verdade da sua história como cidadão brasileiro. E assim, que Deus abençoe. Curva sua cabeça e vamos orar nesse momento, agradecendo pela palavra de Deus.